Oi, gente. Este vídeo de hoje vai falar sobre a distância entre dois pontos quaisquer, tá certo? Todo ponto ele é composto pela abscissa x e pela ordenada y, tá certo? Então aqui eu fiz dois pontos quaisquer, né? Escolhi dois pontos quaisquer, o ponto A, menos 1 e 3, ó. Primeiro vem a abscissa, depois a ordenada, e o ponto B, 6 e menos 1, tá certo? Tá aqui, ó, 6 e menos 1. Então a distância de A para B, veja só, é o x de B menos o x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A ao quadrado. Raiz quadrada dessa operação que eu acabei de falar, tá certo? Se você preferir, pode fazer assim também, ó, distância de B para A, tá certo? Porque a distância de um ponto para o outro é a mesma indo ou voltando, né? Independente da direção que se faça, que se vá, a distância é a mesma. Mas você vai fazer aqui, ó. Olha só, AB, eu coloquei B para A, né? BA, tu vai ficar como? X de A menos X de B ao quadrado, tá? Mais Y de A menos Y de B ao quadrado, tá certo? Tudo bem, ó. Ó, AB, BA, BA. BA, AB, AB. Tudo bem? Não vai alterar o resultado, desde que você faça nessa ordem aqui, ó. Tá certo? Então, substituindo, nós temos. Quem é o x do ponto? Vamos fazer aqui distância de A para B, tá? Ó, x de B menos x de A, ou seja, eu quero ir de A para B. Então é o ponto para onde eu vou menos o ponto para de onde eu estou, tá certo? O ponto para onde eu vou menos o ponto de onde eu estou, já que eu estou indo de A para B. Então fica assim, ó, quem é o x do ponto B? É 6, né? Menos o x do ponto A. Quem é o x do ponto A? Menos 1, né? Tá certo? Menos 1. Então, menos 1. Fecha parênteses ao quadrado. Mais y do ponto A. Quem é o y do ponto A? 3, né? Menos o y do ponto B. Quem é o y do ponto B? Menos 1, né? Então, menos 1. Tá? Agora, completando aqui a raiz quadrada. Então, nós temos... Vai ficar, ó, 6 menos por menos mais, né? Mais 1 ao quadrado. Mais 3 menos por menos mais 1 ao quadrado. Novamente. 6 mais 1, 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, 7 ao quadrado é 49, mais 16. Então, 49 mais 16 vai dar quanto? 65, né? 65. 9, 6. 65. Então a distância de A para B é raiz quadrada de 65. Tá certo? Agora, se você quiser fazer de B para A, como é que fica? Os valores do ponto A menos os valores do ponto B. Ou seja, os valores para onde você vai menos os valores de onde você está. De B para A. Então fica assim, ó. Fazer de preto para destacar, tá bom? Então fica assim, ó. Distância de B para A. Então veja, x de A menos x de B, né? Quem é o x do ponto A? Menos 1. Menos o x de B. Quem é o x do ponto B? É 6, ó.
Viu que não precisou de parente? Porque o 6 é positivo. Mais y do ponto A. Quem é o y do ponto A? Desculpa. Y do ponto A quem é? É o 3, né? Menos o y do ponto B. Então, menos, né? Menos 1. Continuando. Menos 1 menos 6 dá quanto? Vai dar menos 7, né? Ao quadrado. Mais 3. Menos vai dar mais 1, né? Ao quadrado. Menos 7 ao quadrado vai dar 49. Mais, que vai dar quanto? 4 ao quadrado, né? Continuando. 49 mais 16. Vai dar raiz quadrada de 65. Tá certo? Distância de B para A. Ok? Unidades, né? Unidade de medidas. Aqui também é unidade de medida. Se for centímetro, se o seu plano cartesiano estiver em centímetros, vai em centímetros. Se for metro, é metro. Se for quilômetro, é quilômetro. Então isso aqui poderá ser centímetros, milímetros, poderá ser milímetro, centímetro, decímetro, decâmetro, metros, assim por diante. Tá certo? Metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Ok? Então eu espero que tenha entendido essa explicação e vou fazer novos exemplos. Voltando, continuando com nossos exemplos, vou fazer aqui um novo plano cartesiano, tá? Eixo X, que é conhecido como eixo das abscissas, e eixo Y, que é conhecido como eixo das ordenadas, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer algo aqui que você já conhece, né? Que é o Teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa. Então ficaria assim, ó. Aqui eu poderia, né? Até o 4, né? Que ponto seria esse? Aqui seria o ponto 1 e 4, né? 1, 2, 3. E aqui seria o 5, né? Que é o 4. Então veja só. A pergunta é: qual a distância? Vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Aqui seria 5 e 1, correto? Então, qual a distância aqui desses dois pontos, né? Do ponto A para o ponto B? Observe que nós temos aí praticamente se nós formos unir esses aqui, né? Nós teremos um triângulo retângulo, tá certo? Mas olha só. Eu quero calcular essa distância aqui, ó. Vocês vão perceber aqui que isso aqui é um triângulo retângulo, na verdade, que pode ser feito com o Teorema de Pitágoras, né? Que lá que nós fizemos é o Teorema de Pitágoras, no exemplo anterior, tá certo? Então, como que fica aqui, ó? Distância de A para B, ok? Aqui eu tenho o valor 1, né? Então veja só. Qual a distância da abscissa 1 até a abscissa 5? É 4, né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 ao quadrado. Mais a distância da ordenada 1 até a ordenada 4. Dá quanto? 1, 2, 3. Ou seja, 3 ao quadrado. Logo, temos 16, né? Mais 9. Isso vai dar 25, que é igual a 5, tá certo? A distância de A para B
é igual a 5. E se você quisesse fazer de B para A? Dá no mesmo, tá? Ou seja, isso aqui, ó, nada mais é que a formulazinha, né? O que diz a formulazinha? Ó, de A para B eu vou fazer o x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, tá certo? Quem é o x do ponto B? 5, né? Menos x do ponto A é 1. Opa, desculpa. Mais. Quem é o y do ponto B? 1, né? Menos y do ponto A, que é 4. 5 menos 1 dá quanto? 4 ao quadrado. Mais 1 menos 4 dá quanto? Menos 3 ao quadrado. Dessa forma eu tenho 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Ó, base negativa expoente par, resultado positivo. Isso aqui vai dar 25, que é igual a 5. Então a distância de A para B é igual a 5 unidades. Tá certo? Essa unidade pode ser milímetros, centímetros, decímetros, metros, decâmetros, hectômetros, quilômetros, léguas. Quem não tiver essas medidas pode padronizar qualquer valor e medir com ela também, que vai dar certo. Por exemplo, quem mora no sítio aí, quer fazer um campinho de futebol, não tem as medidas padronizadas, vai com os passos, né? Faz, no caso de medir o golzinho lá, faz uns tantos pés. É assim também. Vai dar sempre certo, ok? Espero ter entendido.